Boa noite, meus irmãos. É uma oportunidade clara que nos foi dada desta quarta-feira, 13 de dezembro, início do mês, que é dedicado àquele que há 2000 anos passou por aqui, servindo o amor, a caridade, deixando o Evangelho para nós, trazendo notícias, enfim, colocando a criatura humana, que até então vivia como uma obscuridade da realidade e da vida. Mas antes, eu quero dizer aos irmãos que descobrimos verdadeiras joias sobre o nosso assunto felicidade. Quem não procura a felicidade? Se tiver alguém aqui dentro que diz que não está à procura da felicidade, levante o braço. Os outros permaneçam como estão. Daí conclui-se que todos nós, apesar de não sabermos ainda o que é felicidade, apesar de não sabermos ainda definir esta palavra felicidade, muito se fala, a todo instante se fala nesta palavra. Mas Jesus nos disse, e nós não procuramos entender, sempre queremos criar o nosso vocabulário aqui, nos esquecendo que nós passamos por outras esferas de ensinamentos, mas que o esquecimento se apoderou de nossas mentes, então continuamos a falar naquilo que não sabemos exatamente o que significa. Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. O que ele quis dizer com isto? Que a verdadeira felicidade está muito além das esferas terrestres. Está aonde a nossa inteligência não tem capacidade de imaginar, por mais inteligente que pensamos que nós sejamos. Mas a nossa capacidade, ela é limitada. Quando nós descobrimos, ou melhor dito, quando eu descobri e consegui mexer no tal bicho computador, coisa que não era do meu século, do outro século, eu fui descobrir quanta coisa boa a gente encontra ali, ditado por pessoas com capacidade intelectual muito superior à nossa. Então, estamos nos valendo dessas notícias, estamos nos alfabetizando, porque até então eu era analfabeto de pai e mãe. Estou nos primeiros passos, né? Então, nós começamos a descobrir. Já há tempos atrás, quando nós falamos da doutrina espírita, ela está firmada em um tripé, que é religião, filosofia e ciência. De maneira que se dizer que o espiritismo é só religião é um equívoco. É porque não conhece o que é a doutrina e o que significa doutrina, a palavra doutrina. Mas nós não estamos aqui para estar dando aula de doutrinas, etc. Nós estamos aqui para falar de felicidade. Um termo noticiado por Jesus. E fazendo uma revisão nessas joias, encontramos lá uns pensamentos de Sócrates. Sócrates é o pai da filosofia. E o que a filosofia é? A ciência que nos ensina a pensar. Toda hora estamos repetindo isso, porque ainda nós temos muita dificuldade em pensar. E esta criatura que já tinha certeza que não havia morte depois da morte do espírito, que acreditava na vida da alma e que nada ele deixou escrito, passou para o seu discípulo Platão. Mas então vamos lá, algumas frases e pensamentos atribuídos ao filósofo Sócrates. A vida que não passamos em revista não vale a pena viver. A palavra é o fio de ouro do pensamento. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
É melhor fazer pouco e bem do que muito e mal. Alcançar o sucesso pelos próprios méritos. Vitoriosos os que assim procedem. Chamo de preguiçoso o homem que podia estar melhor empregado. A sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. 4 características deve ter um juiz: ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e decidir imparcialmente. Ai, que bom que fosse assim. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Vejam só que sábios pensamentos. Mas então vamos passar para outra nossa joia, porque o tempo corre. Palco da vida. Nada mais, nada menos do que Fernando Pessoa, poeta e escritor português. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam admirar e torcer por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças das batalhas, segurança no palco do medo, amor dos desencontros. Ser feliz é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sempre sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições dos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Atravessar desertos fora de si, mas ser capazes de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples, que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. É ter humildade de receptividade. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as falhas para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível.
ainda que se apresente dezenas de fatores de mostrarem o contrário. Pedra no caminho, guarde todas. Um dia vou construir um castelo. Vejam, meus irmãos, que pérola. Se não é para nós repetir a todo instante e começar a tentar entender a palavra felicidade. Mas tem outras aqui, que como é um mês de alegria em que todas as criaturas no mundo, a gente olha às vezes num campo de futebol, lá aquela superlotação de 45, 50, tantas mil pessoas, e só vê aqueles pontinhos, assim, aquelas cabecinhas. E em pensar que ali habita uma alma, em pensar que ali existe um espírito, e que ali está a imagem de Deus, que ali está um ser criado por um supremo arquiteto do nosso universo, que traz tanta perfeição para a criatura. Quando a gente começa a pensar, se lembra de Leon Denis no seu livro O Porquê da Vida. Lá no início, quando ele diz: você já experimentou a noite? Uma noite bem escura, principalmente nesses lugares onde a gente consegue olhar para o céu e mirar aqueles pontinhos, aqueles bilhões, trilhões de pontinhos que lá estão e perguntar quem construiu e colocou lá. Olha, minha gente, a gente começa a ver o quanto pequeno nós somos e quanto nós temos que aprender ainda, o quanto nós temos que imaginar o que é este planeta que nós achamos que conhecemos. Imaginar o que é o local aonde elegemos ser o nosso lar. O local aonde nós, um dia, quem sabe, ali deixaremos plantado uma sementinha para que possamos ser recordados na eternidade do futuro. Aquele que já está jogado na eternidade do passado. E com saudades, dizer: que criatura bela era aquela. Uma irmã dulce, de doçura de criatura que passou por aqui e partiu, só deixando um jardim florido. Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Será que um dia, se o Todo-Poderoso nos permitirá, que possamos ter a oportunidade de pelo menos imitar um Chico Xavier? Que conquista que cada um de nós terá em saber que um dia poderá estar habitando outras plagas desse imenso universo. Em uma das moradas do nosso Pai, esparramada por aí aonde nós mesmos não enxergamos, mas que nós venhamos ter merecimento. Vamos plantar para colher. A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. A felicidade consiste em fazer aos outros felizes, que é tão difícil. A gente sempre está pensando na gente porque nós somos egoístas. Nós queremos só o que é bom para nós, os outros que se ralhem. E nós esquecemos que um dia, quem sabe, em outra existência, não foi um pai ou uma mãe minha ou um irmão que está ali ao lado. E que gostaria imensamente, ele olhando para nós: ai, que felicidade o meu filho! Ai, que amor eu tenho pela minha filha! E nós estamos dando o contrário. Que sujeito antipático nisso. Ah, meus irmãos, não se pode ser feliz se não soubermos fazer aos outros felizes. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem criticar, dar sem nada, pedir em troca, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós chama-se paciência. Chico Xavier. Convite ao Evangelho, a palavra de Jesus, exposta seja onde for e sempre luz no caminho para a vitória do amor. Souza Lobo.
Ninguém na terra avalia do trabalho a que se lança, familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta, mesmo que te chame de babaca, que digam nomes impróprios e ofensivos em sua frente, sem respeitar os presentes, os que estão ao seu lado, principalmente as crianças. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. É aí, dentro desses paraísos, que alguns já estão construindo o benefício deles e dos outros. A felicidade da convivência pacífica e amorosa estimula a canção. A solidariedade incessante, a bondade, a fonte sem fim de paz e entendimento, a gentileza, a inspiração de todas as horas, o sorriso é a senha de cada um. A palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que amigos celestes nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova. Junto da multidão, embora devemos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não esqueçamos, assim, os impositivos da aplicação com Cristo. No santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, a compreensão, a fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudantes a palavra do céu em 4 evangelhos, que constitui o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho, inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja revelação de Jesus, aberto ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Emmanuel. Veja então, meus irmãos, que maravilhas nos é legado e que oportunidades nós perdemos. Como nós fazemos escuro os nossos dias ensolarados. Como nós tentamos apagar a luz antes que a tenha se consumado todas as alegrias da vida. Como nós estamos assistindo irmãos nossos sucumbindo, ou por agressões, ou até mesmo por outras razões. Esta semana, segunda-feira, entre outras coisas, fatos que a gente observa. Foi nos dada a notícia de um casal que esteve na nossa casa nos convidando para um chá de fralda, que se realizaria dali uns dias. Rapaz educadíssimo, a minha parceira de caminhada, Dorotia, ainda dirigiu as palavras para ele. Muito obrigado, amém. Que coisa boa. Rapaz trabalhador, honesto, pobrezinho, mas trabalhador, honesto. Fazendo a sua casinha onde ia construir o seu santuário, juntamente com aquela criança que a esposa estava esperando.
Domingo à noite, jantando alegres, sorrindo. Ele se despediu de todos, foi deitar, a esposa logo a seguir acompanhou gentilmente. No dia seguinte, ela percebe que tinha desencarnado. 20 anos. 20 aninhos. E assim, meus irmãos, haverá quem vai dizer que injustiça, uma criatura tão boa, que injustiça, tão jovem ainda, trabalhador, tudo isso que foi mencionado, trazendo um serzinho ao mundo, neste mundo que está numa verdadeira violência. Vamos dizer, é uma injustiça, que pecado Deus levou. Não. O dia que nós todos conhecermos com bastante profundidade a doutrina espírita, nós vamos então ter a certeza absoluta que Deus não é injusto. São programações que são feitas no plano espiritual e que terminam se concluindo aqui no planeta, aonde está o alcance da formação dele, a evolução. Daí já vem o grande pensador, o grande mestre que passou por aqui, Charles Darwin. Tudo evolui, do mais simples ao mais composto. Tudo evolui do imperfeito para o perfeito. E nós estamos em processo de evolução ainda. Se queremos imaginar que nós já atingimos um ponto máximo de evolução, porque sou inteligente, porque isso, porque aquilo, experimente entrar numa fila de banco e esperar meia hora, sem reclamar. Sem que alguém lhe pise no pé. Sem olhar para aquela moça que chegou na frente e ocupou seu guichê, porque ele já tem 70 anos. Não é meu caso, porque eu tenho 85. Então, meus irmãos, olha ali, furou a fila. Lá se foi o espírito. Tudo que ele veio aqui na frente e diz, naquela fila de banco ele diz. Então, veja, meus irmãos, falar é fácil. Fazer é difícil. Quando nós passamos daquela portinha ali, vou repetir o mesmo fato, nós tivemos uma palestra segunda-feira em Tramandaí e casualmente comentamos esse mesmo fato. Os chamados espíritas, entram para nós assim, com vergonha, vontade, todo senhor, tudo bem, aquilo falando baixinho, doce, tal, coisa toda. Determinada palestra, essa palestra foi para mim, como me fez bem, etc, etc. Chega ali no portão, está chutando a canela do outro. Você foi o espírito. E como faltam uns minutinhos, uma historinha para encerrar. Eu ia ler uma outra aqui, mas não dá tempo. Desistir, não acho que dá tempo. Desistir é para os fracos. Gostaria que você lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade. Um caminho sem acidentes ou relacionamento sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças na batalha e segurança diante do medo. Ser feliz não é apenas comemorar sucessos para aprender lições nos fracassos. Ser feliz é conhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar autor da própria história. E agradecer a Deus. A cada manhã, vamos lá, milagre da vida. Ser feliz é ter de ouvir um não. Segurança para ouvir crítica. E quando você errar, recomece. Use tuas lágrimas para erradicar a tolerância. Use as perdas para aprimorar a paciência. Use as falhas para lapidar o prazer. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz. É outro. Então me botaram na mão para ler. É de autoria de Augusto Cury, essa mensagem. Então, meus irmãos, queremos
agradecer a presença de todos nessa tarde. Pode estar calor lá fora, mas para nós espíritos, ela está bastante agradável. Porque nesse banquete espiritual que tivemos a oportunidade de ter aqui, o reencontro nosso com os nossos mentores, mesmo aqueles irmãos que porventura estiveram aqui presentes, que chegou aqui com um problema, que não conseguia pensar porque eu sou infeliz, porque fulano é desconfiado comigo, porque fulano é desconfiada comigo, mesmo esses, pense e não perca tempo, porque uma mente doente causa úlcera, uma mente doente causa até um distúrbio enorme no organismo, um descontrole. E se nós tivermos a higiene mental feita, pode saber que teremos saúde e muita força para continuarmos a nossa caminhada. Porque nós não sabemos a data do retorno para a grande pátria espiritual. Lá reencontraremos, se Deus quiser, e for do nosso merecimento, os nossos parentes, amigos, que passaram por aqui também, e que já partiram. E nós vamos ter um reencontro. E aquela palavrinha saudades, que a gente costuma dizer, estou com uma saudade imensa. Nós possamos dizer, a saudade não mata, mas sepulta em vida no coração que ama. E retornaremos para continuar amando os que nos cercaram. Que Deus os abençoe e que retornem aos seus lares na certeza de que estarão levando o que aqui vieram buscar. Seja para dissipar dúvidas, seja para pensar e começar a imaginar. E que os seus lares estejam perfeitamente organizados e higienizados, sobretudo, e qualquer tipo de olho grande ou coisa parecida que possam pensar que tem, estão tudo varridos. Seu lar é o santuário de cada um. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Desnecessário acrescentar.